Este é um vídeo do Programa de Educação Patrimonial da Pequena Central Hidroelétrica de Chupinguaia. A aula de hoje tem como tema Educação Patrimonial, Proposições Didáticas. Você sabe o que é educação patrimonial? O termo educação patrimonial é utilizado em diferentes áreas do ensino e da pesquisa. A legislação brasileira, concernente à proteção do patrimônio cultural, incorporou a educação patrimonial enquanto uma política pública, especialmente a partir da criação da Portaria número 230 de 2002, emitida pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Segundo esta portaria, a educação patrimonial pode estar vinculada às diversas políticas e formas de ensino, cujo propósito principal é contribuir com ações educacionais que proporcionem reflexão junto às comunidades sobre o patrimônio cultural e a importância de sua preservação. Não se trata de definir o que é ou não patrimônio, mas de refletir junto com as comunidades acerca de suas referências culturais, de sua história. A educação patrimonial tem sido realizada por meio de diferentes projetos ou programas em todo o Brasil. A exemplo do Programa de Educação Patrimonial da PCH Cascata Chupinguaia, no estado de Rondônia. Em seu desenvolvimento, eles atentam sobre a importância do patrimônio cultural e arqueológico para além de sua cientificidade, sendo que o mais importante é sabermos que ele é herança de todos e para todos nós. Esse processo educacional se dá mediante atividades de intervenção e mediação, tendo como enfoque os bens culturais. O espaço escolar é de grande importância na realização de atividades voltadas à educação patrimonial, na condição de professores, alunos, como moradores ou não do município de Chupinguaia. A educação patrimonial nos convida a refletir sobre os vestígios arqueológicos que refletem a história pré-colonial do estado de Rondônia. Para o estudante, pode haver dificuldades no acesso a artigos ou pesquisas acadêmicas, até mesmo pela dificuldade encontrada no contato com a linguagem técnica, diretamente voltada à temática do patrimônio cultural e arqueológico brasileiro. Por isso, essa mediação, processo de transposição didática, é um importante papel a ser exercido pelos docentes, que, desse modo, atuarão como mediadores e agentes do patrimônio cultural brasileiro. Uma das premissas da educação patrimonial é justamente buscar facilitar o acesso ao conhecimento sobre os bens culturais. Afinal, é necessário conhecer, refletir e até mesmo ressignificar para preservar. Mas como? Parece algo muito complicado, mas nem tanto assim. A ideia principal é buscar refletir criticamente com os estudantes sobre as referências culturais que fazem parte do passado e do presente, seja na comunidade, na região, no país ou até mesmo no mundo. O importante é que se tenha um ponto norteador. Nesse vídeo, sugerimos algumas atividades a serem abordadas com os estudantes, no sentido de propor uma reflexão sobre a necessidade da preservação e valorização do patrimônio arqueológico do município de Chupinguaia e região. Segundo o Guia da Educação Patrimonial do IPHAN, publicado em 1999, uma das possibilidades de realização de práticas voltadas à educação patrimonial consiste no desenvolvimento de ações criativas que estimulem reflexões e diferentes registros dos estudantes sobre o patrimônio cultural, com o qual estão tendo contato ou estudando, sejam estes registros escritos, fotográficos, iconográficos, entre outros. Essas atividades educacionais voltadas aos bens culturais envolvem uma gama de possibilidades quanto às atividades que envolvem registros por parte dos alunos. Um exemplo é a elaboração de inventários participativos de bens culturais brasileiros, uma alusão aos inventários participativos do IPHAN. Dessa maneira, podem ser efetuados diálogos que auxiliem no processo de discernimento sobre as diferentes formas de percepção dos bens culturais. Nessa atividade, os estudantes podem elaborar fichas de estudo, identificando e registrando suas impressões sobre o patrimônio cultural e arqueológico de Chupinguaia, por exemplo. São realizadas muitas atividades de educação patrimonial
principalmente direcionadas a crianças e jovens, voltadas ao estudo do patrimônio cultural e arqueológico brasileiro. Essas ações educacionais são geralmente realizadas pelo IPHAN, por museus, memoriais e também por empresas que realizam serviços voltados ao licenciamento ambiental. Algo que parece despertar o interesse dos estudantes é a realização de saídas de estudos para visitar e conhecer museus e sítios arqueológicos. Fica aqui a sugestão para que as turmas de alunos do município de Chupinguaia possam realizar uma aula extra-classe de modo a conhecerem as oficinas líticas existentes às margens do rio Pimenta Bueno. A educação patrimonial envolve diferentes estágios, os quais vão além das saídas de estudo. São ações didáticas que proporcionam situações de breves experiências e vivências que tendem a culminar na percepção e reflexão crítica dos participantes desse processo educacional em relação a seus bens culturais, por meio do contato e estudo do patrimônio cultural. A educação patrimonial também pode ser realizada no ambiente escolar. Uma opção aos professores é que solicitem aos estudantes trazer objetos ou imagens para a sala de aula sobre sua história de vida ou memórias relacionadas à escola, à comunidade, ao município ou região em que residem. Desse modo, é possível que a turma construa coletivamente um pequeno acervo documental de objetos antigos e talvez realizarem uma exposição nas dependências da escola ou fora dela. Outra proposição didática é que se possa simular uma escavação arqueológica. Pode ser realizada até mesmo no pátio da escola. Trata-se de uma atividade de caráter interdisciplinar. Para isso, são necessários alguns materiais, tais como barbante, para fazer o contorno da área do sítio para delimitar os quadrantes a serem escavados, um balde para retirar a areia, pás, pincéis, entre outras ferramentas. A ideia é que os docentes possam esconder estrategicamente diferentes materiais, como fragmentos cerâmicos ou objetos diversos, para que os alunos descubram os artefatos a cada passo da escavação arqueológica simulada. Cada quadrícula escavada deve ser desenhada, isso é um croquis, e registrada pelos estudantes, a fim de demonstrar as etapas do processo realizado. Ainda no espaço escolar, é possível assistir e dialogar sobre documentários, vídeos, imagens sobre o patrimônio cultural e arqueologia no Brasil, se possível, com enfoque no estado de Rondônia. Oficinas que resultem na produção de fanzines, desenhos ou outras produções que estimulem a criatividade dos estudantes e a reflexão dos mesmos sobre os bens culturais é igualmente válida. Os estudantes podem realizar tarefas de pesquisas em que são incumbidos de trazer referências sobre os possíveis bens culturais do município. Pode ser um sítio arqueológico, uma praça, uma igreja, uma edificação antiga, uma obra de arte. A elaboração de uma catalogação fictícia desses bens culturais permite que os alunos e professores possam pensar, discutir e ressignificar sobre suas noções de patrimônio, e assim compreendendo a identidade cultural da qual partilham como grupo pertencente a um determinado local e sua cultura. Ao simularem a elaboração de inventário participativo, os estudantes podem pesquisar sobre temas diversos, que podem ser divididos em diferentes categorias, baseadas na categorização dos bens culturais brasileiros de acordo com o IPHAN, incluindo bens culturais materiais e imateriais. Segue então alguns apontamentos para a realização de uma sequência didática com os alunos. Primeiro, organize a equipe e distribua as tarefas. Segundo, leve um caderno para anotar as informações, especialmente as não previstas nas fichas. Terceiro, organize o material de campo para não perder os desenhos e anotações. Quarto, se possível, entrevistar membros tradicionais da comunidade. Para isso, explique antes os objetivos do trabalho e procure criar uma relação de confiança com o entrevistado. Quinto, pode-se entrevistar várias pessoas sobre o mesmo bem cultural, assim poderá ter diversas opiniões, histórias e significados diversos.
Uma outra dica importante é buscar documentar a pesquisa, por exemplo, gravando entrevistas, fazendo anotações, desenhos, fotografando e filmando de modo a registrar o máximo que for possível. Vale ressaltar que as atividades voltadas ao estudo do patrimônio cultural são comumente interdisciplinares ou transdisciplinares. São ações educacionais que permitem múltiplas possibilidades de envolvimento de acordo com as diferentes competências e habilidades propostas pela BNCC, Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica. A educação patrimonial contribui igualmente no conhecimento e proximidade dos sujeitos sobre a história regional, local, em diálogo com a legislação que perpassa o patrimônio cultural brasileiro em suas instâncias. Colabora também para a prática de legislações voltadas à inclusão de temas de estudos específicos, como é o caso da Lei 10.639 e da Lei 11.645, que tratam sobre o estudo da história e cultura das populações indígenas, africanas e afrodescendentes, devido à importância das mesmas na formação étnica e cultural da sociedade brasileira. Como vimos, a educação patrimonial é um importante instrumento didático que possibilita o reconhecimento da identidade cultural e a reafirmação da cidadania. Em seu caráter, sobretudo educacional, estimula atividades de conhecimento e reconhecimento das manifestações culturais no ambiente escolar. Desse modo, é importante refletirmos sobre sua importância, como tem sido inserida nos processos educacionais e como pode ser considerada na elaboração e execução dos currículos das escolas. Os professores exercem o papel de mediadores desse conhecimento, contribuindo por meio de atividades e reflexões pedagógicas para o reconhecimento, valorização e, consequentemente, preservação do patrimônio cultural, incluindo, entre outros, o patrimônio arqueológico. Este é o desafio proposto por meio desta videoaula, professores, que ações educacionais voltadas para os bens culturais, sobretudo os regionais, possam ser realizadas junto aos nossos estudantes, incluindo metodologias ativas de aprendizagem em que nossos alunos possam ser agentes condutores da educação patrimonial em ação, juntamente com a mediação, não menos importante, exercida pelos professores. Conhecer e valorizar nossa história e culturalidade, atuando pela preservação e divulgação do patrimônio cultural e arqueológico de Chupinguaia, Rondônia.